Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é sexta-feira, dia 9 de agosto. Vamos ler aqui juntos Salmos 86, 11. Deus te abençoe nesse dia, te dê graça. Vamos ler. Revela-me, Senhor, teu caminho, para que eu siga em fidelidade para contigo. Orienta meu coração para que tema teu nome. Esse aqui é um salmo do rei Davi e ele tem um contexto. Ele está sendo perseguido. Aliás, não é algo incomum na vida deste monarca, deste estadista. Davi teve muitos inimigos porque ele fez muitas guerras e a competição pelo trono, né? E inimigos de tudo quanto é ordem. Enfim, ele teve muitos momentos para ter a necessidade de clamar ao Senhor por livramento, né? Na nossa experiência, a gente talvez pense em livramento. Não estou aqui categorizando nem colocando ninguém num molde, mas na maioria das vezes a gente ora pedindo livramento quando a gente está com a família e vai fazer uma viagem, a gente pede a Deus que nos guarde, agradece a Deus porque por causa da presença de anjos que nos acompanham. E talvez quando a gente precisa ir a um endereço, e eu não vou citar nenhum, porque isso seria ofensivo, mas a um endereço aonde se diz, né, que é perigoso. Ali tem muito assalto, naquela região, naquele lugar tem muito assalto. Então a gente ora a Deus e pede a Deus, me livra, né? E assim, é mais como precauções ou cuidados que temos, né? Mas Davi, ele não está orando como nós oramos por livramento, né? A gente tem um outro lado, né? Que a gente agradece por livramentos quando eles acontecem, isso é fato, né? E a gente também agradece por livramentos que a gente nem sabe que, que aconteceram, né? Que Deus nos protegeu, a gente nem sabe. Então, são essas possibilidades. Mas Davi, ele não está em nenhuma dessas três, ele está vivendo uma perseguição, uma entre muitas outras que ocorreram na vida dele. E é risco de morte, né? Que é o termo correto. Risco de vida não existe, é risco de morte. E como é que a gente sabe disso? Porque ele fala da sua aflição. Eu estou aqui passando os olhos no Salmo, eu já li ele hoje, mas eu estou aqui passando os olhos para procurar, junto com vocês, esse, esses apontamentos de que ele realmente está no meio de um perigo, né? O verso 7 diz: no dia do perigo clamo a ti, porque tu me responde. Então percebe que ele está falando de que realmente está passando por perigos. O verso 13 é muito claro isso. Ele diz: porquanto teu amor é tão generoso para comigo. Aí ele diz: que livraste minha alma de todos os poderes da morte. Isso aqui é as profundezas da morte, poderes da morte, sepultura, ele está dizendo. Seol, sepultura. Ele está dizendo: o Senhor me livrou de estar no caixão, né? O Senhor me livrou. Teu amor é generoso para comigo porque o Senhor já me livrou. Então, é como se ele desse um testemunho. Mas a gente percebe que essa aflição que ele fala aqui é a aflição de perigo de morte, né? Aí ele fala, os arrogantes, 14, os arrogantes se levantam contra a minha pessoa. Está no plural, arrogantes. Ele diz, um bando de prepotentes atenta contra a minha vida. Aqui já ficou claro, né?
que tem gente tentando matar Davi. Gente que não faz caso de ti. Ou seja, gente que não teme a Deus, gente que não está nem aí com Deus e tem a intenção, gente arrogante e prepotente que tem a intenção de matar Davi. Aí ele ora: Senhor, ser compassivo, misericordioso, tem compaixão de mim. Ele diz que está necessitado, que merece não, que precisa, dá-me, ele ora, um sinal do teu favor. Aí, só o último apontamento que ele está falando de livramento de morte. Para que todos os que me tratam com ódio o vejam e sintam humilhados, ao confirmar que tu me acompanhas com o teu conforto e auxílio. Ele está dizendo: Senhor, em outras palavras, tem misericórdia de mim, tem muita gente querendo me matar. Eu te agradeço porque o Senhor já me livrou da, da, de morrer. E eu peço, Senhor, mais uma vez, esse bando de gente que está aí atrás de mim, de novo, que o Senhor me dê um sinal que o Senhor está comigo e que fique claro para eles, que eles percebam que eu não ando sozinho, que eu tenho Deus na vida. É isso que Davi está orando. Entre essa prosa, tem aqui um verso messiânico, profético, o verso 9, que diz: Todas as nações que fizeste virão prostrar-se diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome. Isso vai acontecer lá no milênio. Então, portanto, isso é profético. Então, é esse o salmo. Mas o que este verso mostra para mim é que ele está em meio a uma aflição, porque a vida dele está correndo riscos, perigo de morte, risco de morte. Ele conhece os seus inimigos porque ele dá adjetivos, né? Arrogantes, prepotentes. Ele sabe o quantitativo que ele coloca no plural, né? E ainda coloca esse superlativo, né? Bando. Então, o Davi ele tá ciente do que está acontecendo. Ele poderia, na sua oração, e eu respeitaria completamente, se ele ficasse só pedindo isso e dissesse amém, né? Mas não. No meio disso, ele faz a primeira parte, tem, inclusive, a King James interpretou como se fosse o próprio Senhor, porque colocou caminho com letra maiúscula. Revela-me, Senhor, teu caminho. E por causa disso, muita gente interpreta que está falando do Messias, que está falando de Jesus. Mas ele está dizendo: Senhor, me mostra como é que eu devo agir, como é que eu devo proceder no meio dessa confusão toda, para que eu o siga em fidelidade para contigo. Então, há quem interprete desta maneira, simples assim. Senhor, me mostra como é que eu devo agir e eu vou agir conforme a tua orientação, que aí eu vou ficar livre dos perigos. Mas se a gente quiser pensar, e aqui eu acredito por causa da parte B que esteja realmente falando de algo para mais e para além do que aquelas aflições que ele está vivendo. Vê como Davi transcendeu. Vê como Davi poderia estar extremamente perturbado, mas ele transcende para pensar na vida com Deus, numa vida devocional, uma vida de fidelidade para com Deus. Ele diz: Senhor, revela-me teu caminho para que eu siga com fidelidade, para que eu siga em fidelidade para contigo. Então, a fidelidade, a devoção, não é para o caminho como se fosse um caminho de escapismo, um caminho de livramento. Mas ele diz, em fidelidade para contigo. Então está falando de quem? Da pessoa de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, te mostra para mim, e eu vou te seguir, e eu vou andar em fidelidade para contigo.
te revela para mim, se mostra para mim, né? Então, esse aqui é um momento da oração aonde ele não está mais procurando a mão de Deus para livramentos. Não está buscando as mãos abençoadoras de Deus, mas já está buscando a face de Deus. A face de Deus tem a ver com o caráter de Deus, com a pessoa de Deus, ou como alguém já chamou, a pessoalidade de Deus. Ele termina dizendo: orienta meu coração para que tema teu nome. Me mostra teu caminho para que eu ande em fidelidade para contigo. Orienta o meu coração para que eu tema o teu nome. Davi está pedindo o que a gente já orou, né? Se nós clamamos por livramento quando vamos viajar ou quando pensamos em um lugar dito perigoso, pedir para ser fiel deve ser uma oração de todo dia. Pedir para ser crente deve ser uma oração de todos os dias. Pedir para que o nosso coração faça um casamento com o nome do Senhor, né? E o nome do Senhor aqui é, mais uma vez, o caráter de Deus, a pessoalidade de Deus, aquilo quem Deus é. O que ele está dizendo é que ele quer ser orientado para a fidelidade e ele quer um casamento do seu coração, de todas as suas vontades submissas ao nome do Senhor, ou seja, à pessoa do Senhor. Em outras palavras, vou repetir, ele está pedindo para ser um crente fiel. E ele faz isso e nos dá uma lição porque ele está passando risco de morrer. E em meio à angústia de perseguição, ele está dizendo: Senhor, me ensina a ser crente. Como diz algumas músicas, me dá mais de ti, me dá mais do teu espírito. Agora estou trocando as expressões possíveis. Mais de ti, Senhor. Eu quero ser mais crente. Eu quero ser mais grato. Eu quero ser mais fiel, né? É essa a oração. No caso dele, em meio à aflição. Nós devemos seguir este exemplo, porque a gente não pode buscar a presença do Senhor, como eu costumo usar a mesma expressão há anos, só para pedir: Deus, me dá pão, me dá queijo, me dá vinho, né? Aquilo que a gente pode obter de Deus, como se a nossa relação com Deus fosse uma relação utilitarista, daquilo que a gente pode, aquilo em que Deus pode ser útil a nós. A vantagem que eu posso ter nesta relação. Isso é perverso, porque a relação com Deus é uma relação de submissão, é uma relação de comunhão, é uma relação paternal, né, de Deus para conosco, é uma relação de um Salvador, mas é uma relação também de um Senhor, né? Por isso que diante do Senhor, como está aqui, revela-me Senhor, né? A, diante então do senhorio de Deus, o que eu posso pedir? Senhor, me ensina a ser fiel, me dá mais graça, põe fidelidade no meu coração, me ensina a ser crente, me orienta, Senhor, me orienta para que todos os dias eu tenha temor de Ti, que eu ande direitinho, faça as coisas direitinho. Deus te abençoe a pensar nisso. Davi dá mais este exemplo e Jesus já fez isso no jardim do Getsemane, no grande risco de morte, né? Risco não, era uma contagem regressiva para morrer na cruz do Calvário. E o jardim do Getsemane era aquele lugar onde Jesus fez essa entrega. E, e ele realmente está correndo risco de morte, né? Obviamente. Sabe que vai ser espancado, etc, etc. Sabe que vai carregar muitas dores, né? Que vai sofrer a ira de Deus, que vai carregar os pecados da humanidade. E ele sabe de tudo isso.
Mas ao invés dele pedir, Senhor, me livra, não, ele disse, se fosse possível, não é um plano B, mas ele diz, afasta de mim esse cálice. Mas ele sabe que ele está falando isso apenas para alinhar os sentimentos humanos com a soberana vontade de Deus, porque logo ele diz, contudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, Senhor, eu vou morrer, mas eu quero continuar sendo teu servo. Eu quero morrer em obediência. Eu quero cumprir a missão. Eu quero que o meu coração esteja alinhado com o teu coração. Jesus deu esse exemplo. Deus nos abençoe. Então, não importando se há perigos ou não, mas o que não podemos correr é o perigo de não desejarmos ser mais fiéis. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, dá-nos a tua graça, nos ajude a sermos mais fiéis, mais crentes. Dá-nos mais de ti, Senhor. Nos ajude nessa caminhada, revela a nós o teu caminho e que a gente responda com fidelidade, com humildade e que a gente tenha temor de ti. Oramos no nome de Jesus. Amém.